doa em quem doer, mas que cure quem quer ser curado. Levante a mão agora e fala: eu recebo a palavra de Deus essa noite. Queridos, com muita alegria, quero saudar a todos com a paz do Senhor. Quero agradecer a Deus o privilégio de estar aqui pela primeira vez e quero agradecer ao pastor Jonas, meu amigo, apesar das agendas serem corridas, mas Deus me deu o privilégio de conhecer este homem alguns anos atrás e desde lá temos preservado uma amizade sincera em Cristo. E a alegria de conhecer sua digna esposa, pastora Miriam, toda a sua família, pastor João Paulo, sua esposa. Quero reverenciar a todos em nome deles, agradeço ao ministério, agradeço à igreja e parabenizo a juventude. Que Deus abençoe. Queridos, eu ainda tenho pouquinho de juízo, mas tenho. E é-me dada a oportunidade, o convite tão honroso para mim ministrar a palavra de Deus. Porém, eu não posso fazer uso da palavra, tendo na minha retaguarda um ícone da nossa igreja, um homem que marca e marcou a nossa geração, que tem sido exemplo para nós. Então, aonde os grandes estão, os pequenos calam, sentam e ouvem. Então eu quero dar esta oportunidade, a honra deste convite para pregar esta noite. Pastor Gilmar, por favor, a honra é sua. Meus irmãos queridos, eu tenho glorificado a Deus pela vida deste belo homem de Deus. Falo a verdade, não minto, tendo o Espírito Santo como minha testemunha, como testemunho da minha consciência. Eu tenho glorificado a Deus por ver a maneira tão forte, tão ungida, tão sincera, tão transparente, tão bem comprometida que tem sido a vida, o ministério e a pregação deste homem de Deus. E eu sou um servo de Deus. Hoje eu teria razões que eu estou vindo de São Luís, 2 noites acordados, uma para ir, outra para voltar pregando lá, para ficar no hotel. Mas eu estou com o coração sedento para ouvir este homem de Deus. Glória a Jesus. Te amo, meu amigo. Glória a Deus. O meu desejo é que Deus levante no mínimo uns 10 homens com seu espírito excelente. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Com esta visão de reino de Deus. Pastor Jonas, nós estamos carentes de homens de Deus. Conte com um conservo de Deus aqui na sua retaguarda, orando a Deus. Glória a Deus. Com a anuência do mesmo, quero ler o texto. Se trata de um trabalho de avivamento e eu quero falar sobre um avivamento genuíno. E gostaria de ler Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Enquanto os irmãos procuram, quero fazer menção de alegria por rever irmã Francisca e sua família, que faz parte da minha família, é cunhada do meu irmão, e é muito bom revê-los. Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, versículo 24. Eu vou ler no projetor para lermos em uma só versão, tendo em vista que eu estou usando o King James 1611, mas no projetor a gente lê em uma só versão.
Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Amém? Queiram tomar os vossos assentos. Quero louvar a Deus pela vida do presbítero Lucas, da irmã Esther, e em nome deles a toda a coordenação jovem e aos jovens. Muito obrigado. Queridos, eu quero tomar por base esse texto para falar-lhes de uma urgência para a nossa nova geração. Quando nós analisamos o texto e o seu contexto bíblico histórico, deparamos-nos com pormenores que marcaram histórias de homens, de mulheres, de cidades e de igrejas por um grande avivamento. Os irmãos hão de convir que desde os primórdios, através da lei, da Torá dada a Deus ou por Deus a Moisés, que havia uma percepção lógica que os pais deveriam incutir o conhecimento de Deus acerca de quem era Deus, das coisas de Deus, nos filhos, porque isto marcava gerações. O interessante é que estas observações tinham que ser impregnadas no coração, na mente, a criança, ou seja, ainda na tenra idade. Historiadores dizem que com 5 a 6 anos, os pais começavam a catequizar a lei de Deus na mente da criança, tendo em vista que lá na frente, Salomão faz menção de trazer a público escrito, ensinar o menino ou a criança o caminho que se deve andar, salvo engano, Provérbio 22:6, porque até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, isto era uma prática fundamental. O interessante é que quando estas crianças judias, que era o projeto de um avivamento global, universal, da parte de Deus, por meio de Israel, então, quando estas crianças, veja o quanto Deus investia em uma nova geração de adolescentes e jovens. Quando elas completavam de 13 a 14 anos, elas passavam pelo Bar Mitzvah, que quer dizer filhos do mandamento. Então, a partir daí, eles, na sua cultura, eles passavam a maioridade, a frequentar as solenidades. Porém, aqui era que começava o incutir de uma forma permanente na mente e no coração de uma nova geração. Porque psicologicamente falando, a puberdade é o melhor momento para se impregnar em uma pessoa, uma ideia, uma cultura, porque é o ápice da mutação do corpo. Os irmãos observem que na antiguidade isto era tão visível e tão percebível que o próprio rei Nabucodonosor, quando cativou os hebreus, ele quis arrancar a cultura hebreia e formar uma nova geração com a cultura caldeia. Então, era fácil ele escolher os soldados, homens de guerra preparados, não ia gastar tanto, pois ele, sabendo que era o impregnar numa puberdade de jovens, ele, em Daniel 1:3, salvo engano, 4, ele ordena: traga-me jovens, porque para
aprender, para ele incutir em jovens hebreus a cultura caldeia, porque nesta fase, incutindo, esta geração vai proferir a continuidade de uma cultura. Então, vejam que por intervenção de Deus, 4 são preservados e não se dobram, não se deixam se levar. Então, isso era muito natural. E com isso, gerações e gerações iam sendo incutidas na cultura da Torá. Era difícil, como ainda o é, tirar o judaísmo de um judeu, de um hebreu. Porque desde pequena idade, quem vai em Jerusalém, quem já foi, como eu já fui algumas vezes, você vê as criancinhas pequenininhas já segue o protocolo. É interessante, não se misturam. Então, isto era praxe. Este era o projeto que vai passando de geração em geração. Porém, vejam que chegou um período causticante, um período caótico, o período que conhecemos como intestamentário, o final do Velho Testamento. E observem que altos e baixos, erros e acertos, Israel feria o coração de Deus pela desobediência, mas preservava-se a cultura. Quando Deus silencia, então a nova geração vai entrar em um colapso no período intestamentário. A geração de hebreus, portadores de um grande ou de um avivamento. Porém, diz a história que quando Alexandre o Grande, dominante, o império grego-macedônio, ele invade e domina todo o mundo antigo, inclusive a Palestina, esta cultura vai ser menosprezada. Por quê? Diz os historiadores que Alexandre o Grande incentivava a liderança que eles conquistavam de cada província por meio de incentivos financeiros. Para quê? Para incutir nestas províncias a cultura grega. E a cultura grega, para a época, era de ponta, era pós-moderna. Para a época, era nos gregos que havia um pensamento livre, que havia liberdade, que havia diplomacia, que havia um conceito avançado. Porém, quando os líderes judeus aceitaram em parte a cultura grega, a nova geração vai ser impactada pela cultura grega macedônia. Ou seja, diz historiadores, e que agora os jovens, aqueles que eram dotados, levitas, filhos de levitas, que tinham aptidão para manter esta chama, perderam a aptidão pelo espiritual. Porque a modernidade grega oferecia um lazer, um desportivos, lazeres que os levariam à fama. Por exemplo, atletismo dos Jogos Olímpicos gregos. Então, os jovens hebreus preferiam não mais ser retrógrado conforme a cultura grega. Eles abriam mão de alguns preceitos culturais hebreus para aderir à cultura pós-moderna grega. Por exemplo, eles queriam concorrer, disputar o atletismo grego e com isso ter nome, ter dinheiro, ter fama. Então, para correr, disputar, os homens tinham que correr nu, os jovens. Então, correndo nus, eles expunham o sinal da circuncisão. E para a cultura grega era vergonhoso, sujeito a vaia, a vexame. Então, eles iam, faziam uma cirurgia, tiravam o sinal da circuncisão e assim quebravam a aliança de Deus
que fez com Abraão. E assim a cultura grega ia predominando. As moças não queriam mais ser e comportassem como hebreias, porque se vestir, andar, se portar como hebreia era retrógrado, era antiquado, era vexame, e aderiam à cultura grega. E com isso vão minando o desejo do espiritual. Observem que com pouco, salvo engano, 64 anos antes de Cristo, os romanos predominam de forma coerente. Ou seja, eles dominam o exército, o império grego macedônio, e entram dentro destas províncias, com uma observação: eles não interferiam na cultura das províncias, porém, eles agora vão minar os líderes, ou seja, a cúpula sacerdotal. Por quê? Porque agora eles tinham que prestar obediência a Roma. O sumo sacerdote, ele tinha o dever dos romanos não interferir, mas se houvesse desordem, se houvesse desrespeito a César, eles perdiam o cargo. Por isso que antes de Jesus, querendo um representante aliado romano, nomeia Anás, posteriormente Caifás. Então estes foram os sumos sacerdotes no período de Jesus, ou antes dele chegar. Vejam que isto torna-se o quê? Agora não é mais minado uma nova geração, mas a cúpula, porque a partir daqui os interesses deixam de ser espirituais, mas simplesmente religiosos, políticos e financeiros. Isto é tese. Então era um jogo de empurra-empurra. Aí eclode com jogos de interesse os grupos partidários, religiosos, ou seja, os saduceus, do qual estava Anás, Caifás, os homens mais ricos e mais importantes da religião. Vinha em segundo lugar os fariseus, donos, protagonista das tradições, santos, separados, querendo ser melhor do que os outros. E eles determinavam como se comportava a ação. E ligado a ele estava quem? Os doutores, os escribas, num aglomerado. E o sinédrio, que era o grupo sacerdotal, jurídico. Agora imagina, a cúpula, a tradição, o acadêmico e o jurídico, tudo em um coloio. E o interessante é que estes escribas estavam para formar a nova geração, porque quando estes jovens, que ainda restava com aptidão, queria ainda se tornar um mestre da lei, tinha que passar por eles, e eles iam formá-los com o rigor do fariseísmo, para qualquer levante contra isto, as tradições e a própria lei, ser refutado. Então, agora, vejam que diz os historiadores, salve engano, mas não me lembro o nome do escritor, mas li, um escritor judeu, o Templo, em tradução espanhola, ou versão espanhola, ele diz que o caos se estabeleceu, que era impossível ter avivamento no templo em Jerusalém. Herodes reforma o templo, e glamuroso que era, porém, não havia espiritualidade, porque o monopólio financeiro, comercial, estava na mão de Anás, o sumo sacerdote, antes de Jesus. Quem sucedeu? Caifás, mas o domínio estava na mão dele. Por quê? Porque todas as lojas
dentro de Jerusalém pertencia a ele e os seus aliados. Isso implicava dizer que o monopólio financeiro, econômico, estava na mão de Anás. Por isso que ele era forte, ele tinha poder, ninguém mexia com ele. Mesmo sem ser sumo sacerdote, as maiores decisões eram levadas a ele. Diz o escritor que uma vez por ano, diz a Bíblia, que os judeus se reuniam para quê? Vir a Jerusalém. Era para ser um culto de rendição, remissão, expiação, avivamento e renovo, como era no tempo passado, que a glória descia no tabernáculo e no templo de Salomão. Mas agora não. Os judeus vinham de todos os extremos sul, extremo norte de Israel para adorar. Alguns traziam os seus novilhos, outros as suas ovelhas, outros os seus pombos, os seus pássaros, os seus coentros, os seus cominhos, para oferecer ao do templo. Mas quando chegavam no templo, antes de entrar, tinha uma brites de inspetores. E quem comandava os inspetores? O Anás, sumo sacerdote. Então, quando, por exemplo, eu vinha com o meu novilho e ia entrar, ele dizia, não, primeiro tem que fazer uma inspeção para ver se é puro. Então eles olhavam, encontravam defeito e dizia, não, este não entra. E se não entra, eu não vou adorar. Se não entra, eu não vou ser perdoado. Se não entra, eu não vou ser redimido. Eu vinha com o meu pombo, com o meu pássaro para oferecer. Eu era pobre, ralei para mantê-lo puro. Eles olhavam e diziam, não entra, tem defeito. Porque se não entrar, eu vou comprar lá dentro. E se eu compro lá dentro, quem pegava o lucro? O lucro ia para eles. E isto não era errado. O errado era o valor que eles cobravam. Exemplo, um pombo, diz a história, que custava azuis de ouro. Isso implica dizer que hoje um zuz de ouro, na época, era o salário de um mês de um trabalhador. Um pombo, se fosse hoje, eram R$1.300 aproximadamente. A moeda não aceitavam. Estava errado? Não, tem que ser do templo. O problema era a taxa cambial. O centro do avivamento se tornou um jogo de interesses políticos, religiosos e econômicos. Os irmãos entendem porque Jesus veio neste dia de expiação, de adoração. Quando ele vê isso, ele perde o controle e se agita, ele derruba a mesa das moedas, solta os pombos, quebra a gaiola, derruba a mesa e grita, a casa do meu pai é casa de oração e vocês tornaram um covil de ladrões. Como ter, me ajuda no retorno, por favor. Como ter avivamento? E o pior, a nova geração, que ainda se dedicava aos estudos, estava se tornando na mesmice. É aí que um jovem fariseu, de família, filho de fariseu, de sangue nobre, chamado Saulo, que protagoniza o texto que nós lemos. O seu pai envia ele para Jerusalém. Para quê? Como um fariseu, foi investir nele, para ele ser um mestre da lei, para proteger. Então Saulo chega em Jerusalém com 14 anos. Jesus estava com 24, ainda estava no anonimato. Ou seja, há uma linha teológica, obviamente, escute o que eu vou dizer. Há uns pensadores teológicos que defendem que do Bar Mitzvah de Jesus, quando ele não é aceito em Jerusalém, ele vai para Alexandria. Ele vai estudar em Alexandria, que era a faculdade importante, porque Moisés, toda a sua história é Egito. E Alexandria é Egito. E quem passava pela escola do Egito, de Alexandria, era top.
Por exemplo, pastor Gilmar de convide comigo que hoje alguém pergunta: pastor Jonas, o senhor fez teologia onde? Em Pindamonhangaba. Precisa dizer mais nada. É top. Aqui era Alexandria. Quem vinha de Alexandria era top. Mas a grade curricular acadêmica dos hebreus, para se tornar um mestre da lei em Jerusalém, tinha que estudar 10 anos. Paulo chega com 14. Jesus está com 24. Era mais velho 10 anos. Agora imagina, Paulo começa a estudar em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, para ser doutor da lei. Segundo a visão teológica de alguns eruditos, Jesus estava em Alexandria. Por isso que obviamente ligam, indireta ou indiretamente. Quando Jesus completa 29 anos, arredondando 30, Saulo vai fazer 6 anos de faculdade. Aí diz a Bíblia: do Egito chamei meu filho. Ou seja, referente a Israel, uma inferência para Jesus. Aí Jesus vem do Egito com 29 anos, quase 30, e vai para onde? Para o tanque. Quando ele veio de Alexandria, ele veio formado, partindo desse pressuposto. Por quê? Para ser reconhecido em Jerusalém como mestre, tinha que provar. O senhor não vai provar que é advogado sem o diploma, sem a carteirinha. Ninguém vai reconhecer. Por isso que os de Jerusalém tinham que baixar a crista. Dizem que Jesus é autodidata, mas era pelo autodidata, ele sendo autodidático, ele não ia provar, não, aos mestres de Jerusalém. Ele tinha que ter currículo, ele tinha que ter histórico. Então, Jesus vem de Alexandria, a melhor faculdade, e ele vem para transformar a mensagem dos hebreus e trazer esperança. Porém, observem, ele vem pronto, com quase 30 anos. Quando ele vem, ele não vai preocupar em falar bonito. Primeira coisa, para eu trazer avivamento, eu tenho que passar pelo mistério. Ele vai para o Jordão. João Batista o reconhece e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Entra nas águas. E o que é que vem? O Espírito Santo. Ele não começa sem ser cheio do Espírito Santo. Era mestre, era diplomado, era top, mas tudo que ele vai fazer é cheio do Espírito Santo. Tudo que ele fez foi pelo Espírito Santo. Volta para Galileia. Veja que quando ele chega na Galileia, a geração não conhecia ele. Quando ele vai pregar a primeira mensagem na sinagoga, ele assume o livro de Isaías. E as pessoas diziam: mas este não é o filho de José e de Maria? Aí ele diz: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. Ele não começa dizendo: eu me formei em Alexandria, eu sou autodidata, eu falo bonito, eu sou mestre. Não, ele diz: o Espírito do Senhor Deus é sobre mim. E ele me ungiu para pregar boas novas aos mansos, para abrir olhos dos cegos, para pôr liberdade dos cativos e anunciar o ano da salvação, o ano do Senhor. Ele começa a pregar em Jerusalém. Se você quisesse ser reconhecido, gente, por isso que os irmãos dele disseram: se tu não quer ser famoso, vai para Jerusalém. Em Jerusalém estavam os altos, top, os doutores, os mestres. Jerusalém era o centro de tudo. Jerusalém, todo dia, tinha movimento no templo. De manhã, fogo aceso. De noite, fogo aceso. Incenso, queima de manhã e queima à tarde. No sábado, era culto de ferver. Todo dia, 9 horas,
3 horas, oração. E não era oraçãozinha qualquer não, só para os irmãos entender a cultura oriental. E isso ainda era mais duro ainda. Eu fiz alguns cursos no Egito e em Jerusalém. E por 2 vezes eu fui fazer a migração. Quem sai do Egito para Jerusalém, para Israel, tem que passar na fronteira. E quando vou entrar em Israel, era a hora da oração. E aí para tudo. Você tem que esperar, porque eles põem a cara no chão e acabou. Você murmura e você acha ruim, está atrasado, vai perder, não tem problema. A oração até hoje é com a cara no chão e adora uma lá por 15 minutos. E aqui no templo de Jesus, o templo enchia, eles paravam tudo. 3 horas tinha oração, de manhã tinha oração, tinha incenso, tinha tudo. Mas olha a diferença, o avivamento, o espiritual não tinha. Tinha diploma, tinha mestre, tinha doutor, mas o espiritual não tinha. Os cultos eram vazios, os cultos eram frios. E no lado de fora estavam os doentes, os cegos, os enfermos, os endemoniados, os coxos. Estavam lá e não podia entrar e ninguém fazia uma oração. Agora Jesus, cheio do Espírito Santo, começa a pregar no norte. No norte só tinha analfabeto, na maioria. No norte, Jerusalém dizia: dali nunca vai vir doutor, nunca vai vir profeta, nunca vai vir ninguém que preste. Só que agora, cheio do Espírito, o avivamento não cai em Jerusalém, o avivamento começa no norte, começa na Galileia. Senhor, o templo em Jerusalém tinha ouro, era bonito, era belo, a maior estrutura da cidade. Lá no norte, ele vai começar no meio da rua, nas vielas. E a Bíblia diz que quando ele pregava, os demônios corriam, os enfermos eram curados, as pessoas traziam de longe, doente, endemoniado. Por onde ele passava, os demônios corriam, o cego voltava a ver, o morto era ressuscitado e o nome de Deus era glorificado. Três anos e meio, você sabe a história. 3 anos e meio. Quando ele, aí dizem, temos que pará-lo. Olha o coloio. É pejorativo, mas é verídico. Uniram-se os grupos dominantes, saduceus, fariseus, escribas, sinédrio e político, o império. Acabou, eram os dominantes. Poder religioso, poder da tradição, poder acadêmico, poder jurídico e poder político. E disseram: vamos matá-lo, porque se nós deixarmos assim, vamos perder o cargo. João disse isso. Aí disseram: vamos matá-lo de cruz, porque o nome vai sair da história. E quem esperar nele e continuar pregando, vai morrer do mesmo jeito. Então ameaçam. A morte de cruz era vergonha para quem morreu e uma ameaça para quem continuasse falando o que aquele que morreu falou. Mas Jesus, sabendo disso, ele diz aos seus discípulos, alguns eruditos dizem que havia uma tradição, a tradição, capítulo 13 de João. Jesus, sabendo que estava chegando a sua hora, faz uma reunião com os discípulos e diz: vou voltar para o meu Pai. Ora, isso causou um problema na reunião, porque os discípulos perguntam: Senhor, para onde tu vai? Ele diz: para onde eu vou? Vocês não podem ir agora, mas eu voltarei e vocês sabem o caminho. Aí Pedro diz: Senhor, Tomé diz: Senhor, nós não sabemos. Ei, vocês já estão há tanto tempo comigo e não sabem o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Mas eles não entendem. Aí Jesus entra na cultura. Os eruditos dizem que havia uma cultura que os discípulos viviam. Era a cultura da região, era a cultura em Israel. Por isso que vem o capítulo 14. Eles dizem que quando um jovem ia ou
pedir uma moça em casamento, ou firmar um dote, ou um acordo de casamento, ele saía da casa do pai, e saía com um pacote de moedas, e uma garrafa de vinho, suco de uva, chegava na casa do pai da noiva, e dizia: eu vim pedir a sua filha em casamento, e eu já trouxe o dote, que é a moeda de prata, e trouxe o vinho. Aí o pai chamava a moça, e a moça dizia: sim, pai, eu aceito, pai, eu aceito. Porém, daí ela só ia ver ele no dia da núpcia, porque havia um acordo. Quando ela dizia aceito, ele pegava a moeda e dava ao pai, querendo dizer: o dote está pago, e pegava o suco de uva e dava à moça, ou o vinho, para ela beber. Enquanto ela bebia, fazia-se um juramento, ele falava um poema de comprometimento. Era ela bebendo o vinho e ele dizendo: na casa de meu pai tem muitos lugares, não fique triste o coração, não deixe ele ficar turbado, porque na casa de meu pai há muitos aposentos. Eu vou voltar, mas eu venho para buscar você, e quando eu voltar, levarei você para mim mesmo, para onde eu estiver, você esteja também. Ali era fechado o acordo. O bonito é que desde o dia que você resolveu a dizer sim para Jesus, você faz parte, você já é comprometido. E o melhor é que o dote que ele pagou não é de prata, foi o sangue, e o sangue é eterno, e ninguém pode quebrar. Ele é morto. Os discípulos não tiveram a visão. Quando ele ressuscita, ele aparece aos discípulos, renova um por um. Quando ele renova-os, agora eles veem ele literalmente. Aí Jesus vai para o céu. Aí o anjo diz: não fiquem perplexos, preocupados. Este mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, ele voltará. Mas ele deixou a mensagem: fiquem em Jerusalém, permaneçam na cidade, até que conclua o curso. Não, porque foi decepção, mas até que do alto sejais revestidos do poder. É isso que faz a diferença. Aí agora o Espírito Santo vem, 10 dias depois. E os detentores do poder diziam: vencemos. Por quê? Uma nova geração, uma nova turma estava saindo dos pés de Gamaliel e de outros mestres com diploma. Aquela turma que começou com Saulo, era 10 anos, começaram, Jesus tinha 24, se era 10, 33 e meio. Quando Jesus morreu, eles já estavam concluindo o TCC. Quando Jesus ressuscita e o poder desce, eles já estavam com o diploma na mão. Só que agora, quem estava no templo, no cenáculo, 130 crentes, 120 aproximadamente. Ou seja, a Bíblia diz: todos iletrados. Isso quer dizer analfabetos, não tinha conhecimento na lei. Agora o Espírito Santo desce aonde? Na formação acadêmica? Não, o Espírito desce nos discípulos de Jesus, analfabeto, mas esperando a promessa de ser cheio do Espírito e provocar o avivamento. O Espírito Santo desce. Escute o que eu estou te dizendo. Estude. Até hoje eu estudo. Comecei analfabeto, mas depois tive que estudar e até hoje eu estudo. Não estou dizendo, se você juntar o estudo e a unção, é melhor. Você não pode deixar o estudo ser mais do que a unção. Não, aí vai dar B.O. Agora esses discípulos começaram a ser cheios do Espírito Santo e impactaram doutores,
e sacerdote, e povo em Jerusalém, e viram um estrondo, e nesse estrondo, disseram: de onde vem esse barulho? Do cenáculo. E foram lá, e começaram a ouvir os analfabetos falar 17 idiomas, simultaneamente, tradução simultânea, e questionaram: não são eles indoutos? São. E como nós estamos ouvindo eles falarem na língua da nossa nação nativa, aí eles disseram: tão embriagados. Olha, pergunta o pastor Jonas, pastor Gilmar, como pastores presidentes, se eles davam oportunidade a um crente daquele. Há 10 dias não era crente, há 10 dias passados disse que nem Galileu era. Agora, renovado, cheio do Espírito, o irmão Pedro está crente e diz: sai da frente, quem vai pregar a primeira mensagem pentecostal sou eu, quem vai provocar avivamento sou eu, sou eu, sou eu. Cheio do Espírito, ele pega de Gênesis e vai até a ressurreição. Ele nem faz o convite, já tinha quase 3.000 pessoas, sacerdote, doutor, levantando a mão e dizendo: varão, o que é que eu faço para ser crente também? Aceita a Jesus e seja batizado. O fogo caiu. Agora nem prisão parava eles, nem açoites. Avivamento é isso. Nada parava. Tentaram tudo. E quanto mais chicotava, mais o fogo pegava. Quanto mais ameaçava, mais eles pregavam. Aí fizeram uma reunião e juntaram os dominantes e disseram: o que é que a gente faz? Aí disseram: eles são ignorantes, iletrados, mas não pode, tem coisa sobrenatural. Vamos levantar alguém que seja bom na letra, um doutor. Aí Gamaliel diz: não, isso não é problema. Saiu agora, fresquinho, doutor Saulo, diploma na mão, da classe, da idade dele, não tem nenhum melhor do que ele. É doutor, é filósofo, ele entende do direito, e na lei de Moisés não tem ninguém como ele. Então vamos dar poder a ele, judicial e religioso, sacerdotal, e ele entra com o título e o diploma de doutor, arrebentando com os analfabetos, fazendo alguns desviar, abrindo mão da fé, matando, votando para matar alguns e jogando alguns na prisão. A Bíblia diz que ele botou os crentes para correr de Jerusalém, exceto os apóstolos, mas a Bíblia diz que a coragem daqueles crentes era tão grande que por onde eles passavam ia falando e pregando do amor de Deus através de Jesus, e Jesus ia batizando, ia salvando, ia avivando Samaria, ia avivando as cidades, ia avivando Damasco. O avivamento chegou em Damasco. O doutor Saulo disse: vou lá acabar com essa raça. Quando vai chegando em Damasco, um brilho que brilhava mais do que o sol ao meio-dia desce, e o brilho faz com que ele caia no chão sem enxergar nada, e uma voz brada: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora vai ser difícil para você dar coice contra os aguilhões, porque agora você vai levar a minha palavra aos gentios. Vai para Damasco e eu vou te dizer o que tu vai fazer. Só que ele vai já rebocado, ele não enxerga mais nada, vai cego, rebocado. O povo levou-lo pelo braço e jogou-lo num canto lá. Aí Jesus vai na casa de um analfabeto chamado Ananias, com todo respeito na ilustração, e diz: Ananias, eu ceguei um rapaz que
que vinha para cá. Eu quero que você vá lá, que eu quero dar a visão a ele e enchê-lo do meu espírito. Aí Ananias pergunta o nome, quer acreditar, é Saulo. Senhor, eu já ouvi desse rapaz, ele é cruel, mas prendeu e vem para aqui com autoridade para levar a gente preso ou fazer a gente desviar. Jesus diz, vai lá, que eu já quebrei ele no meio, ele agora é um vaso nas minhas mãos para levar a minha palavra aos gentios. Aleluia. Aí chega o irmão Ananias lá na casa que Jesus mostrou, o bonito. Eu prego, eu digo isso não por exaltação, mas como exemplo. Eu prego em convenções gerais. Esses dias eu estava pregando na convenção do Nordeste. Só tem top, né, pastor? Só tem lá topeira, só tem presidente. Você chega, trima as estruturas. Tem lugar, não lá, mas tem lugar que você chega, tem que dizer, pai. Se você disser pai do Senhor, eles fazem assim. Tem que dizer doutor, PhD, filósofo, advogado, promotor. E depois diga pai do Senhor. Aí responde. Tem lugar que é assim. Aí Ananias já chega cheio do Espírito. Não encara nem o diploma do doutor Saulo. Já chega dizendo, irmão Saulo, o Jesus que te cegou mandou eu aqui. Levanta daí, eu vou orar. Você vai ser curado. E quando Paulo levanta, as escamas caem. E ele é cheio do Espírito Santo de Deus. Agora ele pega fogo. Olha para quem está do lado e diga estude. Diga estude. Estude. Mas essa coisinha que a gente gosta não é na cadeira da faculdade que aprende, não. É aqui. É com a cara no chão. É o Espírito de Deus que faz a diferença. É o Espírito de Deus que faz a diferença. Ele prega já cheio do Espírito em Damasco. Aviva Damasco. Ele volta para Jerusalém. Não quiser ouvir. Ele entra no anonimato. Um grupo de cristãos judeus que aceitaram Jesus no Pentecoste migraram para Roma, cheios do Espírito. Quando chegaram em Roma, há cerca de 10 a 12 dias atrás, eu fui pregar em Milão. E de lá eu fui para Roma e tive o prazer de entrar no Coliseu Romano. Até hoje, mais de 2000 anos, você é impactado pela estrutura, não é? É coisa que admira para aquela época, porque Roma, ela se apresentava imponente, era uma estrutura que só a estrutura causava medo, aonde os cristãos serviam de espetáculos para agradar os romanos. Agora imagina, os crentes judeus, cheios do Espírito Santo, e alguns gentios migraram para Roma, e quando chegaram em Roma, foram habitar. Só que eu disse que Roma não interferia na cultura de adoração, mas primeiro tinha que reverenciar a César como o único Senhor. Como, por exemplo, qualquer migrante, qualquer estrangeiro e romano que chegasse em Roma ou em suas jurisdições, tinha que reverenciar a César. César era o imperador. Por exemplo, eles tinham que fazer, me ajuda aqui, companheiro, com todo respeito a eclesiástico, fica aí de pé e vem para cá. Eles tinham que, antes aqui de Cristo, eles tinham que fazer isso, que encontravam um outro, principalmente em Roma, porque senão era digno de morte. Eles tinham que fazer assim e dizia Sequirion, o outro passava e gritava Sequirion, César é o Senhor. Agora esses crentes chegam em Roma e não reconhecem César, porque já chega cheio do Espírito Santo e o único Senhor era Jesus. Aí quando eles encontravam o outro, se esquecia de César, só se lembrava de Jesus. Aí já vinha rindo, quando passava, apertava a mão, dizia Maranata, o outro dizia Maranata, ora vem, ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. 49 anos depois de Cristo, Cláudio assume Roma. E agora vai fazer esses crentes pararem. E eles não param. Eles são jogados como espetáculos no Coliseu. A história diz que muitas famílias inteiras serviam de espetáculo para os romanos, servindo
enfrentando leões. As crianças pegavam no vestido, na túnica da mãe e do pai, e com medo tremendo gritavam: pai, mãe, o que vai acontecer? O pai dizia: está vendo aquela porta? Vai se abrir e os leões vão vir para nos encontrar. Mas nós não podemos desistir, não podemos negar o nosso Jesus, que é o nosso Senhor. Eles morriam, mas não desistiam, cheios do Espírito Santo. Aí diz o escritor Sueltônio que o imperador Cláudio assinou um edito que todos os judeus fossem expulsos de Jerusalém por causa de um nome chamado Cristo, porque eles convertidos não negavam a Jesus. Enquanto isso, na Ásia, Saulo, já cheio do Espírito, tinha impactado a Ásia Menor, já tinha feito a primeira viagem e tinha feito a segunda viagem. Quando termina a segunda viagem, na região que o Espírito não permitiu que ele pregasse, em Mísia, em Bitínia, ele desce para a região marítima de Troade, levando a mensagem. Aí tem uma visão dizendo: passa a Macedônia e nos ajuda. A Macedônia e a Caia são as duas regiões que formam a Grécia naquele período. Então vem uma região do continente europeu dominada por Roma, região grega romana. Ele parte para lá e a primeira cidade importante é Filipe. Ele prega e aviva e vasculha. A cidade de Filipe, de grande a pequeno, é açoitada pelo Espírito Santo. Ele é expulso e vai para a região da Caia. E na Caia ele passa por algumas e chega em Tessalônica. Tessalônica é avivada pelo poder de Deus. Ele passa e é expulso, mas deixa o avivamento. Ele vem para Bereia, o avivamento vem. Ele vai para Atena, eles não querem ouvir porque não acreditavam na ressurreição. Ele vai para Corinto. Quando ele chega em Corinto, quem é que ele encontra? Dois crentes que tinham sido expulsos de Roma por ser cheio do Espírito, Áquila e Priscila. Então ele faz uma visita, porque eles trabalhavam no mesmo ofício, e agora eles vão começar junto a obra em Corinto, e a igreja de Corinto se torna a igreja mais pentecostal e avivada do Novo Testamento. Aí me pergunte, tinha algum doutor? Poucos ou quase nenhum. Tinha algum sábio? Quase nenhum, porque Paulo diz que Jesus começou a salvar a periferia, confundindo, porque os doutores se achavam importante, não queriam aceitar. Os sábios diziam: este evangelho é loucura. Aí Paulo diz que Jesus começou a salvar quem não era, para confundir quem era, os loucos para confundir os sábios, e assim vai, e a igreja se torna avivamento e Pentecoste na cidade de Corinto. Aí a Bíblia diz, Atos 17, 18 e 19, que depois de muitos dias, ele resolve voltar para a Síria. E agora quem é que ele traz? Áquila e Priscila vêm com ele para a viagem. Quando chega em Éfeso, ele dá uma parada e aproveita para pregar na sinagoga. Sinagoga era um lugar público. Se você tivesse argumento, poderia pregar. E ele vai pregar para mostrar em Éfeso que Jesus era o Cristo. E ele prega por 3 sábados, ou alguns sábados. E judeus se convertem. Mas os ortodoxos perseguem-o, desfazendo o que ele pregava. Aí ele disse: eu vou para a Síria, para Antioquia. Os irmãos disseram: Paulo, continua aqui. Eu vou, se Deus quiser, eu volto. E ele sai de Éfeso e vai para Antioquia, para a Síria. Aí o texto que a gente leu diz: e enquanto isso, chegou a Éfeso um judeu, oriundo do Egito, e saiu de onde? Alexandria. Lembra que eu disse, quem vinha de Alexandria, quem passava por Alexandria, tinha que baixar a cabeça para reverenciar que o conhecimento era topado? Aí Apolo chega em Éfeso. E quem ficou em Éfeso que Paulo deixou? Áquila e Priscila. Quantos crentes tinha? Pouquíssimo. Menos de 10. Aí agora Apolo chega. Olha o texto que a gente leu. Instruído
Eloquente. A palavra eloquente no nosso vocabulário é o poder de fala. É o poder de persuasão. Ele fala bonito. Quando Áquila e Priscila ouviram ele pregar, disseram: eita, menino sabido danado. Caíram o queixo, pastor. Não é assim que tem tanta gente da nossa geração que fala bonito, mas ainda pede para os velhos? Fala bonito, canta feito galo, mas quando a prova vem, arrebenta, porque não tem história. Apolo era top demais. Quando a Bíblia vem dizer que Áquila e Priscila costumavam ouvir Paulo, só que Paulo disse que todo o conhecimento que ele aprendeu lá atrás, ele deixou de lado e considerava como cocô. Por quê? Para conhecer a Cristo, ele deu prioridade ao Espírito e o Evangelho de poder e não de diploma. Só que Apolo agora vai pregar bonito e falar bonito. Aí Áquila e Priscila viram e disseram: esse menino é bom demais. Como a mulher não consegue ficar calada há muito tempo, aí eu quero acreditar que no culto Priscila disse a Áquila: Áquila, ele é bom, mas falta alguma coisa nele. A Bíblia diz que ele só conhecia o batismo de João. Ele não conhecia esse negocinho bom que a gente tem, o Espírito Santo. Pode falar bonito como queira, filho. Se falar bonito fizesse a diferença, não era eu que estava aqui, era um político, um orador de primeira. Que falar bonito, se cantar bonito resolvesse, não era essas meninas que estavam aqui não, eram as cantoras da música popular brasileira. Mas a diferença é a unção, a diferença é o Espírito, a diferença é o Espírito que faz. Aí Priscila diz: Áquila, quando ele terminar, vamos chamar ele lá para casa? Vamos chamar ele para tomar um cafezinho com a gente? Pregador itinerante. Quando ele terminou, aí Áquila vai e diz: rapaz, parabéns, que mensagem. Tu fala bonito de Jesus. Vamos lá para casa tomar um cafezinho? Bora. Aí a Bíblia diz que quando ele chega lá, Áquila e Priscila, sem diploma, começaram a ensinar ele com excelência como era ser crente. Eu quero acreditar que Áquila e Priscila disse: olha, tu prega bonito, mas tu precisava ouvir Paulo pregar. Tu precisa ir lá na igreja de Corinto, lá o fogo pega. A Corinto 1:7 diz que na igreja de Corinto não tinha doutor, mas não faltava um dom do Espírito Santo. O Espírito tinha liberdade. Aí pode continuar lendo, que aí diz a Bíblia que quando eles disseram isso, aí Apolo disse: eu quero ir para lá. Desejou no coração ir para a região da Acaia, justamente para Corinto. Aí Áquila e Priscila faz uma carta, recomenda ele aos irmãos de Corinto. Quero acreditar, é um pensamento meu, que na carta ele dizia: irmãos, estamos mandando para aí um menino bom, um pregador top, o nome dele é Apolo, recebam ele, a gente em cima e embaixo, só que ele é bom, mas é frio, toquem fogo nele, mostra ele o que é avivamento, faça ele ser crente de verdade. Aí quando ele vai para Corinto, aí quem vai chegando em Éfeso? Paulo. Aí Paulo chega em Éfeso, encontra 12 crentes. Com Áquila e Priscila, 14. Aí Paulo reúne os 12 e diz: vocês já foram batizados no Espírito Santo? Eles disseram: o que é isso? A gente nem nunca ouviu falar. O menino era tão bom, mas não conhecia, não falava do Espírito Santo. Aí Paulo disse: não acredito, nem ouvimos falar. Ele começou a falar do Espírito Santo, dizendo: a gente só conhece o batismo de João. Ele disse: o batismo de João é para o arrependimento. Aí começou a falar do batismo do Espírito Santo, estendeu as mãos, o Espírito Santo veio e tomou os 12 crentes, e o poder, o avivamento caiu, e houve Pentecostes naquele dia. Agora imagina o que é que 15 crentes cheios de Deus faz numa cidade. Aí Paulo agora, com esses crentes cheios do Espírito, vai pregar na sinagoga. Aí ninguém aguentava, gente.
A Bíblia diz que todo sábado se convertia judeu, se convertia grego, se convertia rico, se convertia pobre. E agora, todo sábado era culto de avivamento. Aí os ortodoxos ficaram irados e começaram a desfazer o que Paulo pregava. Aí Paulo ficou irado. E aí o evangelho já tinha um avivamento tão grande na cidade que um filósofo que era dono de uma escola chamado Tirano ouviu que Paulo estava sendo perseguido, chamou Paulo e disse: Paulo, vem cá. Eles estão te perseguindo, deixa essa sinagoga para lá. Pega os teus crentes e vem pregar na minha escola. E aqui não vai ser sábado. Todo dia você tem liberdade para pregar. E não vai pagar aluguel, eu quero acreditar. Fique à vontade. Aí Paulo pregava todos os dias. E olha o que a Bíblia diz. Era ele pregando, os irmãos cheios do Espírito Santo. E Jesus operando milagres e maravilhas na cidade de Éfeso. Eram milagres tão grandes que dizem que os lenços e aventais de Paulo, o povo levava, jogava nos enfermos, eles eram curados. E os aventais salvava, curava, e os endemoniados eram libertos só pelos lenços e os aventais. E a cidade de Éfeso foi avivada. O negócio foi tão bonito pelo Espírito Santo que 7 doutores, 7 doutores, filho do sumo sacerdote de Éfeso, judeu, chamado Seva, especialista em exorcismo. Eles tinham o costume de entrar na casa das pessoas onde tinha um endemoniado e orar para expulsar. Aí abriram mão da sua crença. E agora vão na casa do endemoniado. Com diploma, com credencial, filho de pastor presidente. Chega na casa do endemoniado e diz: em nome de Jesus que Paulo prega. Sai! Aí o demônio diz: ora, Jesus eu conheço. E Paulo eu sei quem é. E vocês? Não adianta, a gente pode falar bonito. Mas é melhor falar errado. E ser cheio do Espírito Santo. O demoniado avançou sobre eles, deu-lhes surra, rasgou a roupa e eles saíram correndo nu pela cidade. Isso implica dizer: não importa título, o importante é o inferno saber quem você é. Eu fui pregar uma vez, quando me diziam: tu é preto, analfabeto, tu não vai a lugar nenhum, pobre. Eu recebi um convite para pregar numa grande cidade, nos meus primeiros dias, pastor. Me deixaram num hotel de luxo. Eu era acostumado a dormir debaixo de trator. Mas orava 8 horas por dia. Aí eu cheguei para pregar sábado à noite, domingo de manhã e domingo à noite. Preguei sábado à noite, domingo de manhã, voltei para o hotel. Quando eu entrei, tomei um banho para descansar. O recepcionista bate na porta. Quando eu abro, é ele: pastor Genival. Pois não. Sabemos que o senhor é pastor. Tem uma cantora muito famosa, na época mais famosa do Brasil. Vai cantar aqui hoje à noite. E está endemoniada. Era uma cantora do mundo secular. O senhor pode ir lá fazer uma oração? O marido dela pediu para o senhor ir. Eu digo: vou. Coloquei a roupa e fui. Quando cheguei lá, ela estava endemoniada, o marido chorando. Eu comecei a orar. E pregar meia hora, o espírito imundo foi embora. E ela aceitou Jesus como Salvador. Só que à noite era o show no saguão do hotel. E eu não sabia que 19 horas o hotel ia fechar e ela ia se apresentar. Ia lotar. Ninguém podia sair porque não tinha como sair. Hoje eu só estou com a gravata preta.
Se vocês não me enxergarem, enxerga o terno ou a camisa. Mas naquele dia eu estava de terno preto, camisa preta e gravata escura. E a cara preta. Quando eu chego no corredor, 19h15, vieram me buscar, não tinha como passar. Mais gente do que isso aqui, mulheres seminuas, na época, cantando uma tal de Elguinha Pocotó. Lançando, fecharam o corredor. E agora eu parei, cruzei os braços e não sabia o que dizer. O barulho do som alto. De repente, o som para. O DJ lá, como daqui no outro lado da rua, tremendo. Parou a música. E a povo gritava: o que é que houve? A música parou. E eles, sem saber o que dizer, só gritavam: abram um corredor, abram uma ala, saiam da frente. O que é que está acontecendo? O ungido de Deus vai passar e vocês têm que respeitar. O neguinho botou o peito para frente. Você tem que saber quem eu sou, Satanás. Tem que respeitar, tem que sair da frente. Lei de remédios de gás. Lei buraia se vai e assim. A igreja se foi para cachai. A livre idiota se vai para. A lancha se te foi. I bring it just a break lay and they break a say and let people chase on the way. And you can break it so folks. I got your favorite because I'm right. And they break it so the fire see the glass. And then shut a feature properly say and the mountain should be glow. Ninguém já chafar e você daí ignorado. Ninguém já Ralph. Eu tenho urgência. Eu estou em busca de corações quebrantados. Há uma urgência de um avivamento nesta terra. Assim diz o Senhor: eu estou com a urgência com esta geração. A minha apoteose eu quero derramar no meio da minha igreja. E como prova disso, recebam a apoteose do meu amor, da minha graça, da minha unção. Diz o Senhor esta noite. Eu ouço muitas vozes. A notícia chegou em Éfeso, tomou conta da cidade, do que aconteceu com esses homens. A Bíblia diz que as pessoas, os homens, que viviam do ocultismo, da feitiçaria, pastor João, ouvindo isso, foram impactados por um avivamento tão grande, que pegaram os seus livros de magia, levaram na cidade, na praça, confessavam os seus pecados, queimaram os livros e aceitaram Jesus como Salvador. Lucas diz que o preço daqueles livros chegava a 50 mil moedas de prata. Trump diz que se calculasse, era equivalente a 130 anos de o salário de um homem. O prejuízo foi grande. Avivamento é isso. Quem crê que Araguari é tomada os quatro cantos pela igreja do Senhor, quem crê em um grande avivamento que não vai precisar convite, as pessoas vão entrar por ali gritando que quer aceitar Jesus. Ei, é você jovem, é você crente que Ele quer usar. Eu ouço vozes de pessoas importantes,
dizendo: Bento, pastor Gilmar me conhece. Obrigado pela deferência. Que me diz: Bento, para que está molhando mais paletó, século 21? Para que está pregando molhando camisa? Tu chegou onde qualquer pregador quer chegar. Viajo 2, 3 vezes para pregar fora do país, em continentes diversos, a convite. Recebo cerca de 40, 50 convites por dia. Prego nos maiores trabalhos e convenções. Para que está mais falando em línguas estranhas? A nova geração não quer saber mais de línguas estranhas. Isso era para a igreja primitiva e para os pregadores que já estão velhos. A nova geração quer saber disso, mas não, nem com lenço anda mais. Prega coach, prega psicologia, autoajuda. Eu digo: continuem pregando o que vocês pregam. O importante é que preguem. Mas eu vou continuar pregando Bíblia. Eu vou continuar pregando Pentecostes e avivamento, porque ainda tem uma geração que acredita. Ainda tem uma geração que precisa saber o que é isso. Ainda tem uma geração. Deixa eu ver se ela está aqui. Deixa eu ouvir se ela está aqui. Deixa eu ver, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir, deixa eu ouvir. Tem lugares que a gente chega para pregar e chega um bilhetinho: Bento, a gente sabe que tu é pentecostal, mas prega devagar, porque depois da pandemia, pastor, a igreja está depressiva. Os irmãos não podem ouvir falar em arrebatamento, nem línguas estranhas, que vão se assustar. Vê se evita falar línguas estranhas. É impossível. Mas eu louvo a Deus que eu estou na igreja Assembleia de Deus de Araguari. E aqui ainda pode, não pode. Aqui ainda pode, não pode. Deixa eu ver se pode, deixa eu ouvir o barulho. Deixa eu ver se tem pentecostal aqui. Recebe avivamento aí aonde você está. Recebe avivamento aonde você está. Esse é o perigo da nossa geração. Querer falar bonito demais. E está se esquecendo que o segredo não está na fala, está no Espírito Santo. Companheiros, não podemos deixar essa chama apagar. Temos que impactar esta geração, companheiros. Eu tenho recebido muitas ligações de irmãos que dizem: pastor, por que é que a igreja pega fogo e o púlpito não pega? Eu digo: pega, é porque você está vendo errado. Mas na Assembleia de Deus ainda tem púlpito pentecostal, ainda tem crente pentecostal, ainda tem obreiro cheio de fogo. Se você pode, se você quiser, é claro. E se tem uma pessoa íntima do mesmo sexo, a não ser que seja íntima, vira para ela aí. Se for íntima do mesmo sexo, olha para ela aí, não olha para mim não. Me ajuda aqui, companheiro, por favor. Me ajuda aqui. Olha para ele assim, ó, como eu estou com o companheiro aqui. Olha para mim não. Olha para ele. Olha para ela. E diga: não estou nem aí. Como você chegou nesse culto. Quero saber como você vai sair. Diga: vou sair pegando fogo. Vou sair dando lugar. Vou sair falando bonito, mas cheio de Deus. Diga: me faz um favor. Depois de hoje, se tu encontrar um intelectual por aí que queria me enganar, que pensava que eu estava frio, que não ia mais me ver falando língua, dá um recado a ele. Ele vai ter que me engolir, que eu vou sair daqui pegando fogo.
Eu vou sair daqui avivado. Abraça ele, incendeia ele, incendeia ela, incendeia ele.